A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer a todos os pastores, todos os irmãos que têm nos apoiado, agradecer em especial hoje, devido ao tema da nossa lição, a minha família, a minha esposa Verônica, os meus filhos Tiago e Emanuel, que têm me dado todo o apoio e assistência para fazer esse trabalho, de fazer esses vídeos, e eu fico muito feliz por tudo isso que Deus tem nos feito. Estamos hoje, queridos irmãos, entrando já quase no final da nossa lição. Hoje é a 12ª lição da nossa revista desse segundo trimestre, que quero lembrar os irmãos, tem o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Somos igrejas do Senhor e temos estudado todas essas lições que têm nos ajudado com a nossa conduta, com a nossa postura, com as revelações de Deus, e isso é muito bom, pois entendemos que a palavra de Deus é o alicerce da nossa vida. Eu quero agora fazer uma rápida oração, convidar os irmãos para orar conosco, pedindo a Deus a sua ajuda, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender toda a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por este momento, rogar a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo, que nos envolva e nos ajude a compreender a Tua palavra neste dia. Fica conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, põe em nosso coração as Tuas revelações que iremos ter e receber do Teu Espírito ainda hoje nesta aula. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero, meu amado, pedir a você que pegue sua lição, que pegue seu caderno, que pegue sua Bíblia, seu lápis, faça aí as anotações. Quero lembrar que é muito importante que você anote, pois no futuro você vai poder conferir, você vai poder lembrar, e isso só vai ser possível se você fizer aí um comentário, se você anotar, se você destacar um versículo em especial. Eu vou colocar na nossa lista de transmissões de todos os irmãos que fazem parte da nossa classe o roteiro desta aula. No roteiro vai ter os versículos a mais que eu tenho separado. Isso vai ser muito bom para que os irmãos tenham um material mais completo, tá bom? Caso alguém queira esse roteiro também, que não esteja na nossa lista de transmissão do WhatsApp, pode me pedir no comentário do próprio YouTube. A lição de hoje é a lição de número 12, como eu falei, 21 de junho de 2020. O título dela é A Conduta do Crente em Relação à Família. Então hoje o tema central da nossa lição é família, um assunto muito importante, um assunto muito atual, nunca deixou de ser, pois a família, desde o início que Deus criou a humanidade, tem sido a base de toda a sociedade, de toda a raça, de toda a cultura, da igreja. Sem a família, nada poderia existir, porque é da família que gera todas as pessoas, que geram tudo que conhecemos. A sua base é a família. Então esse assunto é muito importante, porque a família literalmente é criação de Deus. Deus tem negócio com esse assunto, é próprio dele. E nós vamos estudar tudo isso hoje. Eu quero pedir a você que fique conosco, que assista todo esse vídeo, que não deixe só pela metade, assista até o fim, porque temos hoje muitas revelações, temos hoje reforço daquilo, talvez até que de alguma coisa que você já saiba, mas quanto mais a gente reforça, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente fala, melhor fica. Lembrando aos irmãos que estamos estudando nesta lição desse segundo trimestre, com base na carta que Paulo escreveu aos Efésios. E hoje chegamos ao capítulo 5. O texto áureo da lição está justamente no capítulo 5, versículo 31, que diz:
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Como eu falei, o assunto de hoje é um assunto muito importante, família. E aí é um texto que foi falado lá no início da nossa Bíblia, em Gênesis. E Paulo agora reforça, e Jesus também reforça esse mesmo texto. A gente vai ver no decorrer da lição. A verdade prática da nossa lição diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Como falei no início, a família é uma instituição criada pelo próprio Deus. E ele estabeleceu as regras, ele estabeleceu toda a forma de ser. E tudo isso está na palavra de Deus. Deus, ao estabelecer como que seria a família, como que seria esse projeto, não deixou espaço nenhum para que nada fosse alterado. Deus, ele fez a coisa certa, da forma certa, e apenas devemos seguir. Repare que quando seguimos as orientações de Deus, tudo dá certo, tudo ocorre bem, nada falha, nada tem erro. Então, a verdade prática já nos diz, Deus estabeleceu o casamento. Então, vamos ver durante toda essa lição o que foi que Deus deixou de orientação, o que foi que Deus preparou, planejou, arquitetou para que a família, o casamento desse certo. E quando é obedecido essas regras, vemos paz, vemos harmonia, vemos o sucesso da família. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios. Hoje são dois textos novamente. Efésios 5, do 21 ao 33 e Efésios 6, do verso 1 ao 4. Pegue aí sua Bíblia, como eu já pedi, abra nesse texto e vamos ler juntos. Esse texto, que chamamos leitura bíblica em classe, vai dar referência a tudo que nós iremos estudar na lição de hoje. Então é muito importante que a gente agora já conheça o texto, que a gente agora já veja, para que a gente possa ir pontuando cada um dos assuntos que nós iremos comentar hoje. Efésios 5, do 21 em diante, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Muito bem, meus amados, vemos que Deus, ao criar o homem, estabelece com ele um relacionamento. Entendemos que o nosso Deus tanto é um Deus de relacionamento, como também colocou-se em nós, pois carregamos a semelhança de Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus começa esse relacionamento lá no Éden. Todos os dias Deus visitava o homem para saber como é que ele estava, conversar com ele. E vemos que este relacionamento é muito importante, porque estamos sentindo esse relacionamento de Deus com base no amor. E é isso que iremos estudar na lição de hoje. O amor, que é a base desse relacionamento, já nos traz o entendimento daquilo que Deus tem planejado para nós, pois tudo que Deus planeja é perfeito. Então já podemos ver, irmãos, que quando o texto diz assim, deixará o homem pai e mãe, já nos mostra um sentimento de liberdade, já nos mostra que Cristo implanta em nós uma liberdade, não é nada imposto, não é nada obrigado. Deus deixa o homem livre para que ele faça as suas escolhas. Veja o que diz João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, já podemos ver que o relacionamento de Cristo promove em nossas vidas liberdade. Não somos presos a algo que não queremos fazer. Hoje nós somos libertos em Cristo. O verso 17 de João também, o versículo 11 vai dizer assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Outro sentimento, outra base que temos é a unidade. Veja, irmãos, tudo que Deus é, Ele quer que nós sejamos também. Assim como Ele é, nós também devemos ser. E o casamento, como este modelo de relacionamento aqui na Terra, ele vai trazer isso também, o sentimento de unidade. Pois o verso vai dizer assim, e serão uma só, e se unirão e serão uma só carne. Veja, o homem se une com a mulher e se torna um só. Como a gente viu na aula passada, quando falamos de unidade, unidade é um ser uno, né, que não pode ser dividido. Então, o casamento, que é o modelo de relacionamento de Deus, eu vou repetir, aqui na Terra, ele traz esse ensinamento. O homem e a mulher passam a ser um só, uma só carne, é um só pensamento. E esse mistério é grandioso, irmãos. A gente vai ver tudo isso na lição de hoje. Também nos traz, irmãos, o sentimento de fidelidade, o sentimento de proteção. Vamos ver aqui o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, o verso 25. Abra aí a sua Bíblia. 5:25 vai dizer o seguinte. É o texto que acabamos de ler, né? Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Veja, irmãos, o sentimento de confiança, o sentimento de proteção, o sentimento de cuidado. E logo em seguida vem os frutos, né? Que são os filhos que Deus nos dá. A Bíblia diz, lá no Salmo 127, no Salmo 128, que os frutos são a herança de Deus nas nossas vidas, os nossos filhos. E assim como a igreja do Senhor, nós também produzimos frutos.
né? A Bíblia fala que a gente produz 3 frutos. Frutos do arrependimento, fruto do Espírito Santo e fruto das obras. A Bíblia vai dizer que a gente é conhecido, a árvore é conhecida pelos frutos. Então, as obras que fazemos nos mostram quem nós somos. Então, os filhos é como se fossem os frutos que produzimos aqui na terra, né? Falamos da parte espiritual e falamos da parte humana. Espiritualmente, a gente produz os frutos que o Senhor nos ensina. E humanamente, nós produzimos os frutos que são os nossos filhos. Que coisa linda, né, irmãos? Deus faz toda essa união, todo esse conjunto, passa a fazer parte da nossa vida. É por isso que o texto, o verso 32, vai dizer assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Então, meus amados, é um mistério que Deus revela para nós, nos mostrando como é semelhante ao relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja e do marido com a esposa. São coisas assim iguais, semelhantes, muito parecidas. É por isso e quando a gente olha assim, a gente acha que é até algo misterioso, de tão poderoso que é. É por isso que Paulo vai usar essa palavra: grande é este mistério, porque poucos entendem isso. Na hora que nós nos relacionamos com a nossa esposa, é do mesmo jeito que nós nos relacionamos com Cristo. Não pode ser diferente. É um relacionamento honroso, de fidelidade, onde aquilo que fazemos para Cristo também devemos fazer para nossa esposa. É algo que é igual, muito semelhante. Fazendo o primeiro contato com a lição, eu quero dizer que a palavra de Deus nos dá base para identificar o casamento com algumas características que são imutáveis, que não pode mudar. E pensando nisso, eu escolhi uma frase que diz assim: o casamento tem a sua identidade. O que é que eu quis dizer com isso? Cada um de nós, irmãos, possuímos, pelo menos aqui no Brasil, nós possuímos uma identidade, um registro geral. Nessa identidade tem a foto, tem a assinatura. Eu creio que cada um dos irmãos tem a sua identidade. Nela tem a data de nascimento, tem o nome dos pais, tem o número desse registro, não é? Imagine se eu ou qualquer outra pessoa altere a minha identidade. Tire a data de nascimento, altere, bote o nome de um outro pai, de uma outra mãe, coloque outra assinatura. Essa identidade deixa de ser real, deixa de fazer parte daquilo que realmente eu sou. Então, o casamento é como exatamente isso, é como uma identidade. Ele foi feito com as suas características por Deus. Como vimos na verdade prática, ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é indissolúvel. Então, assim, na hora que alguém altera isso, deixa de trazer a imagem real que é o casamento, a imagem que Deus deixou. Então, que a gente possa fazer com que esta identidade continue sendo a que Deus estabeleceu, que não haja alterações, que ninguém vá lá e mude nada, implante uma nova ideia, implante uma nova forma de ser, pois o casamento tem as suas características, tem a sua assinatura, tem a sua digital deixada pelo próprio Deus. Se ele é monogâmico, é porque ele é feito através de um homem e de uma mulher. Não pode existir 2, 3, é um homem e uma mulher. Daí nasce o casamento, daí nasce a família. Se ele é heterossexual, é porque ele está sendo feito através de uma pessoa do sexo masculino com uma pessoa do sexo feminino, macho e fêmea, como a gente vai ver nos textos. E se ele é indissolúvel, é porque o texto vai dizer assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então não se pode haver dissolução dessa união. Então tudo isso faz parte da identidade que Deus
deixou para o casamento. E ninguém pode alterar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus fez, formou, arquitetou, planejou. Nenhum homem pode alterar. O comentarista da lição, meus amados, trouxe, como na lição passada, uma palavra que vai fazer parte em todos os tópicos da lição. Ela vai trazer uma definição nos títulos da lição de hoje, tanto no primeiro tópico, como no segundo, como no terceiro. E a palavra é conduta. Entendendo o que significa conduta, fomos no dicionário e pegamos esse significado dessa palavra. E vai dizer o seguinte: conduta é o modo de agir, o modo de se portar, o modo de viver. Quando fazemos isso, estamos mostrando que tipo de conduta faz parte da nossa vida. É exatamente por isso que é importante que cada membro da família, do casamento, entenda o seu papel, a sua forma de conduzir no ambiente familiar. Porque quando não entende, quando cada um ou qualquer um falha nesse entendimento, o prejuízo que vem é muito grande. Um exemplo disso é um jovem que desobedece à orientação do pai e se envolve com drogas. Irmãos, isso traz um prejuízo muito grande, tanto socialmente, tanto no ambiente familiar, como também a vida espiritual da família e desse próprio jovem é afetado, porque ele não entendeu o seu papel, houve uma falha. É por isso que a lição de hoje vai dar essa orientação de como é importante a posição de cada membro, a conduta de cada um. E quem são esses membros? Já vimos que a família inicia-se com o marido e a esposa, o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Então, essa é a base da família, essa é a base do casamento. Não existe outra forma. A Bíblia nos orienta que a família, que o casamento nasce através da união heterossexual de um homem e de uma mulher. E um terceiro membro da família são os filhos, que podem ser os filhos naturais ou os filhos adotados. Essa é a forma certa dos membros que compõem a família. Por mais que exista hoje, irmãos, através da ciência, gestações criadas em laboratório, mas ela sempre vai exigir um componente masculino e um componente feminino para que nessa união, mesmo feita em laboratório, nasçam os filhos. Não existe um componente tirado de dois homens, nem existe um componente tirado de duas mulheres que ao se unir vai ser gerado um bebê, um filho. Não existe. E nunca vai existir, porque isso está sob o controle de Deus. O homem jamais, por mais que a ciência avance, ele jamais vai conseguir criar isso. Então, os membros são o marido, a mulher e os filhos. O objetivo geral da nossa lição vai dizer assim: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Esse sentimento e esse entendimento de harmonia, irmãos, nos traz o exemplo de uma orquestra. Quando uma orquestra está organizada de forma harmoniosa, toda aquela apresentação, toda aquela música que eles estão ali executando vai sair perfeitamente. Então, é por isso, vou repetir, que cada um dos membros da família entenda o seu papel, porque o relacionamento harmonioso faz parte do que Deus deixou, né, do projeto que Deus fez ao criar a família. Deus não quer que a família seja um ambiente de desarmonia, de contenda, de destruição, né? Por isso que quando a gente vê um lar destruído, separado, envolvido com brigas, com drogas ou qualquer outra coisa assim, marginalidade, a gente fica triste
e a gente vê que o resultado só traz consequências maléficas para cada um dos membros da família, como também da sociedade. Então hoje nós vamos entender o papel de cada membro que compõe a família que Deus criou aqui na Terra. A conduta do crente como marido. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Eu quero ler aqui um versículo, que é o versículo 21 de Efésios 5, que é o primeiro versículo da lição bíblica, né, da leitura bíblica em classe. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Antes da gente entender a conduta, o papel de cada um, agora vamos ver o do marido, em seguida da esposa, em seguida dos filhos, é importante entender que para Deus todos somos iguais. Que por mais que tenhamos responsabilidades diferentes, devemos respeitar uns aos outros, ao ponto de nos sujeitarmos uns aos outros. Então a gente vai entender que cada um tem um papel, tem uma responsabilidade, mas temos que entender, antes da nossa responsabilidade, que todos somos iguais. E é isso que Deus inicia esse texto, sujeitando-vos uns aos outros. É muito importante que isso esteja no nosso entendimento. O texto diz assim, Efésios 5, 23. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Já podemos entender, irmãos, como o papel que o homem vai exercer, o primeiro ato de responsabilidade é o ato de liderar, né? Liderança. Tudo que vemos hoje, irmãos, na sociedade, por onde a gente passa, numa empresa, numa igreja, numa comunidade, tem que existir um líder. Por quê? Porque o líder é aquele que vai assumir para si a responsabilidade, seja ela de um acerto ou seja ela de um erro. Um exemplo disso é um navio. O navio, nós temos um comandante. Por mais que tenha os marinheiros, todos que operam no navio, quando acontece do navio estar afundando, o comandante tem a responsabilidade de colocar todos para fora, salvar a todos, e ele é o último a sair. Veja que para ele foi dado a maior responsabilidade. Né? Então, se o texto vai dizer assim, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, é porque para o homem está sendo dado uma responsabilidade maior. Se Cristo foi o salvador de toda a igreja, se Cristo assumiu tudo, então o homem ele passa a ter esse papel, aquele que assume toda a responsabilidade como o cabeça da igreja. Um outro texto vai dizer, Efésios 5,31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Veja, meus irmãos, que é ao homem que é dada a responsabilidade de tomar a iniciativa de deixar o pai e a mãe assumir um novo compromisso. Mas olhe, essa palavra homem quer dizer aquele que tem maturidade, que já tem responsabilidade, que já tem aptidão para o trabalho. Não é feito por uma criança, por um adolescente, por alguém que ainda é dependente do pai. O homem é aquele que já tomou uma postura, já chegou a uma idade madura, que ele possa ter o entendimento das suas decisões, um entendimento de decisões mais firmes, de responsabilidade, que saiba assumir. Então, quando a gente vê um adolescente assumir um casamento, vai ficar sob os cuidados dos pais, ou de um, ou de outro, ou de ambos. Veja que vai haver interferência. E tudo isso não é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que o homem deixa, o homem sai daquele convívio, o homem sai daquela dependência, passa a assumir uma nova família. Não vai existir interferência. O respeito, o carinho e o amor pelos pais irão continuar tanto do lado do homem como do lado da mulher. Porém, agora, as interferências de pai e mãe deixam de existir. É essa a identidade que Jesus deixou para o casamento. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A segunda ideia que nós vemos aqui no segundo subtópico
que vai dizer assim, o amor como elemento primordial é que o homem se entrega. Veja, ele possui a liderança e ele possui a entrega. Essa entrega é uma entrega bem especial, porque o texto vai dizer assim, Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Que entrega foi essa? A entrega da sua própria vida. Veja que outra responsabilidade que o homem recebe é que ele é aquele que vai dar a própria vida, se caso seja necessário, pela família, pela esposa, pelos filhos, certo? Então, o amor como elemento primordial. Essa entrega tem que ser feita com amor, não pode ser incondicional. Ah, eu só vou me entregar à minha esposa se ela fizer isso por mim. Não, já é um amor incondicional. É por isso que quando a gente fala de amor no relacionamento, é sempre o amor de Deus. O exemplo maior é o amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor incondicional. Não é pelo que eu possa dar em troca que eu vou amar. É pelo aquilo que eu quero fazer de forma espontânea, de forma de um verdadeiro amor. E esse amor vai me levar a uma entrega. Eu vou me entregar para a minha esposa, para meus filhos, para aqueles que estão comigo. O terceiro subtópico diz assim, o cuidado do marido à esposa. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Veja, irmãos, que o texto vai dizer que esse cuidado, vai dizer assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, o verso 29. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O cuidado, irmão, da proteção. Porque o homem, ao fazer isso com sua esposa no casamento, ele está fazendo para si mesmo. Lembra que é dito uma só carne? Serão ambos uma só carne? Então, se isso é real, ele não vai deixar de cuidar, de proteger, de alimentar, de trazer toda aquela segurança necessária. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, cuida, alimenta, protege. Então é isso que faz parte, esses 3 pontos é o que faz parte da responsabilidade do homem como na sua conduta de marido. Indo agora para o tópico 2, irmão, da nossa lição, o título vai dizer assim, a conduta da crente como esposa. Vamos ver agora a responsabilidade da esposa no casamento, no matrimônio, na família. O primeiro subtópico diz assim, o conceito de submissão cristã. Pegamos aqui o versículo 5, o 22, capítulo 5, versículo 22, a parte B vai dizer assim, sujeitai-vos a vosso marido. Muitas pessoas usam essa palavra sujeição ou sujeitai-vos, usa ela de forma incorreta, como que fosse algo que a mulher fosse imposta, escravizada, né? Mas não é isso. Essa sujeição dá o entendimento daquela pessoa que vai receber o comando. Lembra que para o homem foi dado a responsabilidade da liderança, então, ao liderar, essa pessoa que está submissa, se sujeitando, ela vai aceitar pacificamente, ela não vai ser rebelde, ela vai ser aquela que vai responder de forma harmoniosa, de forma pacífica. Da mesma forma que fazemos com Deus, quando Deus nos dá uma orientação, um comando, porque Ele é o líder, Cristo é o líder, e nós vamos fazer isso de forma pacífica, sem rebeldia, nós vamos fazer isso de forma obediente, de forma fiel. Então, esse é o entendimento que a mulher, esse é o primeiro entendimento que a mulher tem que entender na sua conduta. Se ela vai ser uma pessoa sujeita ao seu marido, ela vai responder de forma pacífica, de forma obediente, não vai se rebelar. Então, essa é a primeira orientação que a lição nos dá, que a mulher tem que ter na sua conduta como esposa. A segunda é fazer com que a mulher entenda que ela é aquela que foi levantada para estar lado a lado. Se entendemos que somos iguais, temos que entender que dentro do papel de cada um, a esposa tem esse papel também
de estar lado a lado ao seu esposo. O verso 21 vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Veja que a gente já viu esse versículo no primeiro tópico, que nos mostra que somos iguais. E a mulher estando lado a lado do seu esposo, ela, além de estar numa posição de igualdade, ela vai estar também assumindo a responsabilidade daquela que auxilia, aquela que vai estar ali dando o apoio a seu marido. O subtópico 3 vai dizer assim, a reverência devida ao marido. O versículo 24 de Efésios 5, vamos ler, vai dizer assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Veja que a palavra sujeição aparece novamente, agora já com outro sentido. É um reforço de entender que tem que estar sujeito, mas agora com outro sentido. E vemos como um sentido de confiança. Se a mulher se coloca em sujeição em tudo, ela também está confiando em tudo. Então, toda aquela proteção, toda aquela liderança, todo aquele amor que o homem vai trazer, o esposo vai trazer ao liderar a mulher, ao liderar o casamento, ao liderar a família, vai trazer confiança. E essa confiança tem que ser total, não pode ser pela metade. É uma confiança que abranja todo o entendimento, abranja toda a ação que a mulher vai fazer. Então, a lição nos traz essas 3 responsabilidades que tornam-se uma só. Poderíamos citar outras aqui, mas vamos ficar por aqui porque a lição tem essa orientação. A conduta do crente como filho. Esse é o tópico 3 da nossa lição. Vamos entender a responsabilidade agora do filho, o papel dele como membro da família. No subtópico 1, ainda falando dos pais, voltando a falar dos pais, porque o filho só está aqui porque foi vindo pelos pais. Nenhum filho pediu para vir, nenhum filho escolhe o lar que vai nascer. E isso acontece por escolha dos pais. Então, falando de filho, não podemos desvincular, antes de mais nada, a responsabilidade dos pais. O texto vai dizer assim, os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6, 4, a parte B. Então veja, irmãos, que criar um filho não é só sustentar, trazendo alimento, proteção. Isso até os animais fazem já, né? Mas ao homem vai ter como responsabilidade dos pais a orientação também de ensinar, de mostrar aquilo que é correto para os filhos, né? Para mostrar qual é o caminho. Essa é a função dos pais. E isso é louvável aos olhos de Deus, porque toda criança, todo filho merece ser instruído da forma correta e moral que Deus deixou aqui na terra. E por isso que ele vai dizer, na doutrina, né, nos ensinamentos, nas revelações do Senhor. Lá em Provérbios eu lembro que vai dizer assim, filho meu, escuta a orientação dos teus pais, isso será como diadema para a tua cabeça. Então veja que é algo que traz uma excelência na vida dos filhos, a orientação e a instrução do pai. Subtópico 2 vai dizer a conduta requerida dos filhos. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios 6, 1. O que é requerido de Deus que os filhos façam é obedecer. A obediência para os filhos é a base. Aquilo que, assim como o amor para os filhos, também tem a obediência. Quando o filho obedece, tudo ocorre de forma harmoniosa, como falamos anteriormente. Quando o filho entende o seu papel, a sua forma de ser, com uma forma de obediência, toda a família, toda a sociedade, o reino de Deus, a igreja vai ter êxito, vai trazer bons frutos, né? E quando isso não acontece, irmãos, grande é o prejuízo, não é?
Então, que os filhos entendam que, como responsabilidade, ele vai absorver o ensino do pai, né? Os pais vão ser aquele que ensina e eles vão obedecer tudo aquilo que eles aprenderam. Não ficou só em aprender, mas pôr em prática de forma obediente aquilo que Deus ensinou. Subtópico 3, o mandamento com promessa. Veja, irmãos, que é uma consequência, né? Ao obedecer, traz-se um lucro, traz-se uma promessa. Vamos ler aqui um texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que vai dizer assim, o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Veja, irmãos, que é algo que vai trazer um grande benefício. Se prolongue os dias na terra. No verso 3 de Efésios 6 vai dizer assim, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Veja que ao obedecer, vai trazer uma vida longa aqui na terra. Vai ser ampliados os dias. E esses dias não vão só ser dias ampliados, vão ser dias bem vividos, para que te vá bem. Vão ser dias prósperos, vão ser dias cheios de alegria, de sucesso, de êxito, que o filho vai receber como recompensa. Então essa é a postura do filho como que sua responsabilidade, a sua forma de ser, receber o ensino de Deus, receber o ensino de Deus e de seus pais, obedecer esse ensino e ele vai agora botar em prática, vai viver longos dias, dias de dignidade, dias de honestidade. Como é bom, irmãos, a gente escutar alguém dizer assim, o teu filho é um homem honesto, parece com você, o teu filho seguiu os teus caminhos. Como é bom o pai ouvir isso, né? Então, o filho vai ter este papel na família, daquele que recebe o ensino, daquele que obedece e por recompensa vai ter uma vida próspera, uma vida bem vivida, cheia de sucesso. Chegamos ao final da nossa lição de hoje, meus amados. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, pedir que Ele coloque todas essas palavras no coração de cada um de nós, pois entendemos que a família é a base de toda a sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base de tudo, que a gente possa entender isso de forma concreta na nossa vida, defender a família, conduzir a família, esse é o papel da igreja. A conclusão da nossa lição diz assim, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Tudo está nos planos de Deus. Toda essa conduta, toda esta responsabilidade que vimos na aula de hoje faz parte do plano de Deus. Que possamos entender como marido, amar e liderar a esposa ser submissa e respeitar essa liderança, aos pais ensinar e aos filhos obedecer. Fazendo isso, vamos estar cumprindo as Escrituras, vamos estar cumprindo as orientações de Deus para a família. E o final de tudo isso é que vai trazer prosperidade, vai trazer harmonia, vai trazer paz, vai trazer sucesso para toda a família. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a minha família, como eu agradeci no início, a minha esposa, os meus filhos, em especial o Tiago, que está sempre me ajudando, Emanuel ali dando apoio, né? Todos que fazem parte da minha família, do meu lar. Minha esposa Verônica, eu tenho 2 filhos, um é Emanuel, outro é Tiago, e estamos juntos agora no mês de agosto de 2020, iremos fazer 23 anos de casados. Glória a Deus por isso.
tivemos a nossa vida restaurada através do casamento, através do plano que Deus criou no casamento, restauradas e foi onde tivemos um encontro real com Cristo. Então, assim, só temos a agradecer a Deus pela família e pelo projeto que Ele tem na nossa família, né, na minha família. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a próxima aula, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu joinha lá no link, dar o seu like, né? E a gente agradece a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.